Olá, meus queridos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa ministração semanal, que eu espero estar dando uma orientação, trazendo uma orientação de Deus nesse começo do ano de 2024. Nós estamos falando um pouquinho sobre as certezas que você precisa ter, que você pode ter, dentro do que Deus fala para nós, o nosso supremo fundamento, aquele que nos conectou, que nos conecta à eternidade, à vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E Ele nos dá algumas certezas que esse mundo físico, material, efêmero e passageiro não nos pode dar, queridos. E é sobre essas bases seguras que nós podemos construir a nossa vida. Falamos um pouquinho sobre a certeza do amor de Deus sobre as nossas vidas. Falamos um pouquinho sobre a certeza do seu cuidado com as nossas vidas. E hoje eu gostaria de falar sobre a certeza do propósito de Deus para as nossas vidas. Deus tem um propósito, querido, específico para cada uma das pessoas, cada uma das obras das suas mãos, que Ele trouxe à existência, que Ele trouxe a esse plano existencial. Nada sai de dentro de Deus por acaso, nada vem à existência segundo a sua vontade por acaso, tudo, absolutamente tudo tem um plano estabelecido por Deus, e Ele sabe exatamente tudo aquilo que vai acontecer. Ele planejou todas as coisas para as nossas vidas. É claro que Ele nos deixou a liberdade de escolher o seu plano ou tentar, de maneira independente dele, construir o nosso próprio plano. Mas, entrando por esse caminho, nós inevitavelmente nos sentiremos sozinhos, nós teremos o peso da vida todo sobre nós, nós viveremos no acaso, sempre perdidos, sem saber qual o próximo passo que eu vou dar. E em dando esse próximo passo, achando que estamos no caminho certo, muito provavelmente isso vai trazer consequências desastrosas para alguma área da nossa vida, ainda que eu tenha sucesso em outras, porque nós nunca temos a visão completa da vida, da nossa vida e também daquilo que está se desenrolando como vida ao nosso lado. Nós não conseguimos prever com total acerto, com 100% de acerto, o que vai acontecer no nosso futuro. Então, empreender uma jornada nessa vida independente de Deus é realmente um grande risco para a pessoa que está fazendo isso, vivendo do acaso, vivendo sem saber aquilo que vai acontecer à sua frente e sem ter, querido, uma base sólida na qual se apoiar. Já a pessoa que entregou a sua vida para Cristo Jesus, o nosso Senhor, que está nos caminhos do nosso Deus, que entende, que precisa de Deus na sua história, você pode ter a certeza do propósito de Deus para a sua vida, um propósito específico para cada área da sua vida, um propósito divino da qual você faz parte, porque Ele nos dá o seu santo e bendito Espírito para morar em nós e trazer ao nosso coração a verdade de que nós fazemos parte de algo muito maior. Então, com essa certeza estabelecida no nosso coração, que não vem de nós, que não é produzido em nós, mas que vem de Deus, que transcende a nossa própria vida, a nossa própria existência. Então, queridos, você pode, fazendo parte desse plano chamado vida, esse projeto lindo, maravilhoso de Deus chamado vida, que começa dentro dele, que se desenvolve nele, que vai voltar para ele, ou seja, esse projeto que está na eternidade, com o nosso supremo fundamento, que é o nosso Deus, conectado a ele. Você pode ter a tranquilidade de que Ele vai guiar a sua vida em cada um dos seus passos, e que nesse ano 2024 será mais um passo dentro do propósito que Ele tem para você. Tudo aquilo que acontecer, tudo aquilo que estiver acontecendo, que chegar diante da sua vida nesse ano, que vai ser uma parte do propósito de Deus, do desenvolvimento do propósito de Deus específico para a sua vida e também do propósito que Ele tem
para você dentro do seu plano geral para a existência desse mundo. Nós podemos viver dessa forma, nós precisamos ter fé, acreditar naquilo que a palavra do Senhor fala e viver a partir da nossa fé. Isso vai trazer a estabilidade para o nosso coração, ainda que o momento seja difícil, ainda que o mundo esteja passando constantemente por tantas transformações e muitas delas transformações negativas. Nós não vamos nos apoiar nos momentos, nas circunstâncias, muito menos naquilo que o sistema do mundo está propondo, que sempre parece ser algo ruim. A hora que a gente vê a nível de governo, a nível de mídia, a nível de educação, de tantas coisas, de cultura, a gente vê tantas coisas imundas sendo lançadas sobre a nossa vida. Por isso, querido, nós não podemos viver independente de Deus. Mesmo para aqueles que entregaram a vida para Cristo Jesus, você tem o seu nome marcado, escrito no livro da vida, confirmado no livro da vida. Você está com Deus, mas nós precisamos querer todos os dias estar ao lado do Senhor, descobrir qual é o processo de desenvolvimento que nós estamos, qual é o ciclo, qual é o momento do propósito de Deus que está acontecendo na nossa vida. É justamente como alguém que está com uma vassoura limpando o local aonde ele está para descobrir o que tem por baixo. É o que nós temos que fazer, limpar aquilo que o sistema do mundo está lançando sobre as nossas vidas constantemente, dizendo que é o certo, mostrando o direcionamento, falando o que nós devemos fazer, e tirar essas coisas imundas para que a gente possa descobrir, deixar aflorar simplesmente, emergir, sair das profundezas e vir para o nosso consciente, propósito de Deus. Em cima desse propósito, se manter firme, porque Ele vai prover tudo que nós precisamos para vivermos o seu propósito, querido. Então essa é o nosso desafio, e não simplesmente ficarmos presos ao momento que nós estamos passando, não simplesmente ficarmos presos às nossas necessidades presentes, não ficarmos presos às circunstâncias, mas a gente transcender tudo isso, querido. E a gente vai poder então descansar em um plano que é muito maior, um plano que não depende de um ser humano, que não depende de uma sabedoria ou conhecimento humano, mas que depende de Deus, querido. A suprema sabedoria, o verbo, o logos divino, né? Aquele que criou em si mesmo todas as coisas e que tudo depende dele. Isso é muito maravilhoso, e isso tira muita carga da nossa vida. Isso vai fazer você entender quando o Senhor ele fala: vinde a mim aqueles que estão cansados e eu vos aliviarei, nem sobrecarregados e eu vos aliviarei. O fato dele nos aliviar das cargas não significa tirar os problemas de cima das nossas costas simplesmente e fazer com que a gente siga por essa vida, mas significa dar-nos o sentimento, a visão, a verdade de que nós fazemos parte, somos participantes dele. E quando você não precisa empreender a vida sozinho, carregando cargas que não são para você, você encontra o seu lugar nele, como participação do seu grande ser, do seu eu, da sua liberdade, do seu amor, da sua graça. Então você passa a fazer a sua parte e deixar ele fazer a parte dele sobre você e sobre todo o ambiente onde você está. Isso diminui, querido, consideravelmente os pesos que nós estamos carregando dentro da nossa vida, e essa é a proposta de Deus para nós. Eu quero compartilhar com você um versículo que só vai entender justamente quem toma essa atitude, né? Toma essa posição de deixar que Deus faça cumprir o seu propósito. A nossa verdade, a nossa vida é para cumprir o propósito de Deus nessa terra. Esse propósito não é apenas religioso, né? Não significa estar apenas ligado à igreja, por exemplo, como religião, como tradição. Não significa apenas fazer coisas, né, que as pessoas dizem ser ligadas à religião, mas significa viver uma vida dentro da minha vida profissional, pessoal, da minha vida acadêmica, da minha vida familiar, do meu cônjuge, né, do meu casamento, com a relação com meus filhos, com meus parentes, com os meus amigos, a relação com o mercado de trabalho, com as negociações que nós fazemos com clientes, com advogados, com a questão jurídica, com tudo que cerca a nossa vida. Fazer tudo isso como propósito para Deus, querido, para Deus.
E dentro dessa verdade, nós conseguimos ter o descanso de que Ele está cuidando de nós e que nós estamos vivendo um propósito. Nós não somos apenas um átomo solto simplesmente na existência, sem saber para onde a gente tem que ir, sem saber o que vai acontecer, sempre a todo momento, queridos, passando por algum acidente, incidente, se desesperando de maneira nenhuma. Nós podemos estar centrados na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tendo a certeza de que através do seu Espírito o propósito divino do Deus Pai está sendo comunicado a nós, e nós estamos vivendo como garimpeiros desse propósito, a cada dia garimpando, limpando, trazendo verdadeiramente à existência cada pontinho e ligando esse propósito de uma maneira completa sobre as nossas vidas. Olha só o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, querido. Veja se não é um versículo de descanso. Quem está falando aqui? Paulo, um homem que passou por coisas terríveis, né? Ele mesmo fala que leva em seu corpo o restante dos sofrimentos de Cristo, e realmente ele sofreu barbaridade, apanhou fisicamente, né? Emocionalmente ele sofreu, espiritualmente ele sofreu. Foi uma vida que, se você olhar do ponto de vista dos prazeres humanos, simplesmente dos bens materiais, das questões que são tão valorizadas hoje pelo ser humano, nessa nossa terra, né, no nosso tempo, você vai perceber que ele não tinha nada disso. Pelo contrário, ele teve uma vida muito difícil, que nós chamaríamos de vida muito difícil, mas ainda assim esse homem conseguia ver que nos seus sofrimentos, que naquilo que ele estava fazendo, nos seus acertos, nos seus erros, em tudo aquilo que ele estava fazendo, ele conseguia ver o propósito de Deus se desenrolando em sua história. Ele foi encontrando, queridos, cada ponto desse propósito. O propósito de Deus, ele não se manifesta de uma vez só na nossa vida. Olha, faça isso. Ele não é, por exemplo, uma profissão como as pessoas pensam simplesmente. Ele não é simplesmente um chamado que ele vem e cai no nosso colo de maneira completa. Não. A grande maioria das vezes nós temos que descobrir esse propósito aos poucos. E em cada ciclo da nossa vida nós temos uma pequeníssima parte desse propósito para viver o que ele vai dar sentido à nossa vida naquele ciclo, e esse sentido que é uma parte do desenvolvimento do propósito completo de Deus para nós, ele vai se unir a outro ciclo. E aí, quando você olhar para a sua história, você vai ver todo esse quebra-cabeça se montando e uma imagem, né, do propósito real de Deus se tornando clara a cada dia em sua vida. Ou seja, você vai entender que você está no caminho certo, e o Espírito Santo vai comunicar isso ao seu coração. Você vai entender porque você passou por alguns sofrimentos, por aquilo que aconteceu em sua vida, por exemplo. Vai entender porque você tem algumas capacidades que são apenas suas, alguns recursos, alguns níveis de relacionamento. Você vai conseguir ir juntando as peças para entender qual é esse propósito. Esse propósito só vai ser revelado completamente para nós quando nós estivermos com Ele. Aí a gente vai ter uma compreensão maior ali no céu com o nosso Senhor. Mas aqui na terra a gente tem que ir vivendo a cada dia por fé, limpando as mentiras que o mundo lança sobre a nossa vida para viver esse propósito. Entenda, são duas coisas que eu queria deixar para você: a certeza do propósito específico para cada área da sua vida, ou seja, para a sua vida tem um propósito específico, e o seu propósito específico, ele faz parte do propósito geral de Deus para essa vida, para essa terra, para de todo o seu projeto, de toda a sua história espiritual, história humana. Nós fazemos parte de algo maior que nos transcende, e isso faz com que a nossa vida tenha sentido. Se você conseguir parar um pouquinho para pensar sobre isso, será que todos os meus desejos, os meus sonhos para 2024 refletem o propósito de Deus para a minha vida, né? O desenvolvimento desse propósito, nesse ciclo que eu estou, será que eu estou vivendo uma parte do propósito de Deus que, aliada ao ciclo anterior e aliada ao ciclo seguinte, vai dar uma visão maior do que realmente o Senhor está fazendo na minha vida e através da minha vida como propósito?
Então, queridos, isso é um desafio que nós temos que ter constantemente, com a ajuda do Espírito Santo, conseguir discernir aquilo que nós fomos chamados a fazer, a viver, a ser, né? Acima de tudo, a ser, queridos. Então, nós precisamos viver verdadeiramente isso. Quando eu estou na busca desse propósito, com a ajuda de Deus, essa palavra, ela me enche de esperança, porque tudo aquilo que está acontecendo na minha vida é uma ação de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Se você está procurando conhecer e viver com clareza os propósitos de Deus na sua vida, saiba que isso é declarar amor a Deus. E se você declarar amor a Deus, tem aqui uma verdade de que o Senhor está fazendo de tudo. Todas as coisas cooperam para o bem seu, para o seu bem, o bem daqueles que o amam, e que Deus está constantemente agindo em sua história. Essa verdade acalenta o nosso coração, traz fé, traz esperança, traz estabilidade para a nossa vida. E traz uma coisa muito importante: as pessoas têm perdido o sentido da vida, as pessoas se sentem vazias, e esse é um dos maiores problemas, né? Ou um dos problemas que fazem com que o nível do emocional das pessoas estejam tão destruídas, e as depressões, ansiedades e síndrome do pânico e todas essas coisas tenham tomado conta da vida das pessoas. As pessoas estão sem sentido. Como que você descobre o sentido da sua vida? Quando você passa a viver o propósito de Deus. Então o propósito de Deus, ele não é te revelado de uma vez só, mas a cada ciclo tem um ponto de desenvolvimento que vai se tornar claro para você. Quando você persegue este ponto, a sua vida passa a ter sentido, porque o nosso sentido está em Deus. Ele já criou um sentido para a nossa vida, e nós não temos que ficar criando coisas que não têm nada a ver com a sua vontade. Por isso, procure o propósito de Deus, tenha certeza, a primeira coisa, tenha certeza de que Ele tem um propósito para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família.